Voz da Profecia para 2012. O profeta Joel. O nome Joel significa "O Senhor é Deus". Pouco se sabe a respeito da vida e da época do profeta Joel. É provável que ele tenha vivido e profetizado em Jerusalém. Ainda que haja muita polêmica a respeito da época de Joel, é provável que ele tenha profetizado no tempo do rei Joás, 830 anos antes de Cristo. Joel tem sido chamado de o profeta do avivamento. Ele compreendeu que o arrependimento sincero é a base da verdadeira espiritualidade, por isso batalhou para que seu povo se arrependesse de verdade. O conteúdo básico de seu livro é o apelo ao arrependimento. Quando o profeta Joel pregou sobre suas mensagens, a situação econômica era desesperadora em razão de um ataque de gafanhotos sem igual. Ele parte deste fato para alertar o povo para a prática da santificação, do quebrantamento e de maior submissão ao Senhor, mensagens que tornam o livro muito atual. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom estar de volta aqui, poder trazer a palavra do Senhor para vocês. Quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, esposo da Patrícia, pai da Beatriz e da Rebeca. É um prazer muito grande realmente estar com vocês hoje aqui. Hoje nós temos um desafio a mais, irmãos. Vocês perceberam que as crianças não desceram hoje. Foi aproveitado aí o feriado para a gente pintar as salas lá do maternal, do berçário. Então as crianças até 4 anos estão conosco hoje aqui em cima, o que é uma bênção. Então nós vamos estar estudando a palavra do Senhor, vai haver um pouquinho mais de barulho, de gritaria, às vezes alguém vai passar aqui correndo aqui na frente, mas vamos nos concentrar na medida do possível naquilo que o Senhor tem a falar para nós nessa noite. Como nós ouvimos na introdução, nós estamos começando uma nova série, é a última série da série sobre os profetas, e vamos tratar sobre o livro de Joel. Então hoje o meu desafio é tratar um primeiro tema sobre o livro de Joel. Esse foi um livro muito difícil, queridos. Nós nos debruçamos sobre ele já há mais de 3 ou 4 meses nós estamos estudando, e chegamos à conclusão de, ao invés de dividirmos esse livro em 2 ou 3 temas de acordo com o capítulo que nós estamos estudando, nós vamos tratar 2 temas que abrangem, que resumem de uma maneira interessante o que Joel apresentou como a sua profecia, a sua voz profética no seu tempo. O meu tema então é tratar de Joel 1 e 2 e responder essa pergunta que está aí na tela: como nós devemos lidar com o pecado. E eu quero trazer para você um pouco mais do panorama, daquilo que estava acontecendo quando o profeta Joel trouxe a sua profecia. A Roberta narrou aí para a gente que uma grande praga de gafanhotos atingiu a nação de Israel. Dentre as mais de 80 variedades de gafanhotos, Joel diz que 4 variedades, o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor, haviam devastado a terra de Israel. O povo calou-se em sinal de tristeza, tudo secou e o campo nada produzia. A notícia de tal calamidade deveria ser passada de geração a geração, porque se refere a um tempo de juízo do Senhor, em que os prazeres da vida foram retirados. Todo o cereal se perdeu e os lavradores ficaram envergonhados e desorientados, porque o juízo dessa vez veio através de um inimigo muito pequeno, mas em grande número e com alto poder de destruição. Com a destruição das pastagens e das lavouras, até os sacerdotes lamentavam, porque não havia nem elementos para o sacrifício ao Senhor. Assim como a calamidade era geral, o pecado também havia devastado todos os domínios da vida. Vemos aqui em Joel uma crise instalada por Deus para promover mudança de direção no modo de viver do povo. Como ouvimos, o livro de Joel é uma grande convocação ao povo de Israel, que se estende até nós,
ao verdadeiro arrependimento de seus pecados diante de Deus. É também uma chamada ao verdadeiro entendimento da gravidade do nosso pecado diante de Deus. Então a situação era de total calamidade. E a voz de Joel se levanta ali para chamar a atenção daquele povo de que aquilo estava acontecendo por um motivo, que era o pecado daquela nação. E mais do que isso, a gente percebe, quando eu estava lendo lá Joel 1, e eu convido você, eu desafio você a fazer isso, e já deixar sua Bíblia aberta aí no livro de Joel, eu sinto o peso da gravidade do que estava acontecendo com aquela nação. Era algo muito sério. E essas catástrofes naturais que aconteciam, a praga dos gafanhotos, a seca e o fogo, era uma resposta ao pecado daquela nação. E pecar, meus irmãos, é algo muito sério. O pecado é muito grave, porque a palavra de Deus diz, lá em Romanos 1:18, que a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Essa ira de Deus é tão séria, queridos, que Apocalipse 6:16 nos revela que quando essa ira for mostrada da maneira derradeira, lá nos últimos dias, essa ira do Cordeiro, os reis e poderosos do mundo vão desejar serem tragados, engolidos, soterrados pelos montes, porque eles vão ter tanto medo do que vai acontecer com eles, por causa dessa ira do Senhor que vai se revelar contra o pecado. Nós ouvimos muito e nós gostamos muito da face amorosa de Deus. E nós nos lembramos muito disso. E nós nos colocamos sempre essa imagem, que é uma imagem correta, do amor de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer, como Paulo diz lá em Romanos 11:22, que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom. Deus deu o seu Filho por nós. Mas Deus trata o pecado de maneira muito séria, de maneira muito severa. E mais do que nós tratarmos o pecado com a sua gravidade, porque ele causa a ira do Senhor, porque Deus se irrita com o pecado, porque o pecado afronta a santidade do Senhor, mais do que isso, nós devemos estar atentos ao pecado, porque o pecado nos separa do Senhor, como Isaías disse. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar. Se eu ouço ouvir, as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. O pecado, o nosso pecado, causa separação entre nós e Deus. Então nós devemos tratar de maneira muito séria o pecado na nossa vida. Mas a gente se lembra, o Osmar falou aqui também, gente, que Deus já revelou a solução derradeira para o pecado, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para satisfazer a necessidade de justiça por causa do pecado humano. A nossa ação, nada do que nós possamos fazer é suficiente para apaziguar essa ira do Senhor ao nosso pecado, porque nós não conseguimos ser perfeitos. Nós podemos caminhar 1, 2, 3 dias sem pecado, mas no quarto dia nós pecamos. Então, se Deus nos olhasse, queridos, pela nossa justiça, nós nunca poderíamos ser achados justos diante dele. Nós sempre teríamos algo de errado, de que ele poderia nos cobrar. Mas Jesus Cristo, através do sangue derramado na cruz por nós, ele nos justifica. Isto é, quando Deus nos olha pecadores, ele não nos olha quem realmente nós somos, mas ele nos olha através do filtro que é Jesus Cristo. Ele olha para Jesus e fala, eu vejo esse pecado na vida do André, eu vejo esse pecado na vida do Rodrigo, mas Jesus Cristo pagou
o preço desse pecado. Então eu não vou condená-lo, ele está justificado. Glória a Deus por isso. O preço está pago, não há mais nada que nós possamos fazer para apaziguar essa ira do Senhor. Mas, meus queridos, o pecado continua nos perseguindo, nos afastando do Senhor. E é por isso que nós precisamos tratar de maneira séria esse pecado, e o Senhor espera de nós uma resposta. O Senhor espera de nós que nós tratemos o pecado a partir de 3 passos. 3 passos que nós podemos encontrar ali no livro de Joel, para que nós possamos tratar o pecado da maneira como ele deve ser tratado. Vamos então comigo, queridos, lá no livro de Joel, vamos ler alguns textos aí em Joel. O primeiro deles está lá em Joel 1, a partir do versículo 2. Quem está sem Bíblia, podem acompanhar aí na tela também. Joel 1, de 2 em diante, diz assim: ouçam isso, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem, todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Eu fico pensando essa crise que eles viveram. E essa palavra de Joel, no primeiro capítulo, eu percebo que Joel está falando assim para o povo: ei, presta atenção no que está acontecendo. Ei, acordem, é até a palavra que a NVI traduz aqui no versículo 4. Acordem, percebam o que está acontecendo. Mas será que eles já não percebiam? Afinal, uma crise dessa magnitude, como a gente comentou aqui no começo, de gafanhotos, de seca, de incêndios, pode passar desapercebida de alguém? Não, eu creio que não. Todos percebiam e todos até poderiam estar lamentando. Mas esse lamento não era sobre o fato que realmente importa ser lamentado. O povo estava triste e lamentava a falta de alimentos, não a ausência de relacionamento com Deus. Era uma tristeza e remorso pela destruição dos bens materiais e não da falta de devoção a Deus. Era uma tristeza que não os fazia mudar de direção. Tudo continuava igual em seus corações, enxergavam apenas uma face da moeda. Eles viam tudo aquilo que estava acontecendo, mas aquilo não era suficiente para fazê-los refletir e pensar o que aquilo tinha a ver com o relacionamento deles com Deus. E no meio do caos, Joel levanta a sua voz, conclamando o povo a pensar na gravidade de tudo o que estava acontecendo. Nós devemos buscar no Senhor desenvolver uma sensibilidade tal a tudo o que acontece em nossa vida. Eu não quero dizer aqui, queridos, que tudo de ruim que nos acontece é resultado direto do nosso pecado. Não é assim. Haja vista, o exemplo da vida de Jó, que foi afligido com tamanha provação, mas ele era achado justo diante do Senhor. Mas nós devemos aprender a dialogar com Deus à luz das coisas boas e ruins do nosso dia a dia. Tudo que vivemos deve ser iluminado pela palavra de Deus, através da nossa leitura da Bíblia e através da oração. Nós devemos entender que a nossa tendência natural é estarmos insensíveis, distantes de Deus. Nossa tendência é racionalizar tudo. E assim, queridos, nós acabamos perdendo a chance de aprender com o momento de vida que nós vivemos. O povo ali podia pensar: poxa, deixaram esses gafanhotos crescerem lá no norte,
E eles agora, ninguém jogou o inseticida que deveria lá no norte, e esses gafanhotos todos vieram e comeram a nossa plantação. Ó vida, ó azar, como foi que esses gafanhotos chegaram aqui e atrapalharam a nossa vida? Mas deixa a vida me levar, a vida leva eu, amanhã a gente planta de novo e vamos tocar o barco e vamos seguir. O povo estava com a filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Por isso a voz de Joel se levantou, não deixa a vida te levar não, pare e reflita, que é o primeiro passo, como nós devemos tratar o pecado. Nós devemos parar e olhar ao que está acontecendo ao nosso redor, dialogarmos com Deus e buscarmos em Deus entender e discernir o momento que nós estamos passando. Muitas vezes a pergunta que fazemos diante das adversidades, quando nós somos cristãos, quando nós temos alguma caminhada com Deus, quando nós participamos de uma igreja, como aqui na Borda, se nós não estamos atentos, a nossa pergunta pode ser: Deus, por que o Senhor fez isso na minha vida? Talvez a pergunta do povo fosse essa também: por que Deus, o Senhor está mandando esses gafanhotos aqui? Por que eu perdi isso? Por que eu perdi aquilo? Mas eu creio, irmãos, que a pergunta que nós devemos fazer quando nós paramos com sinceridade de coração para refletir é: o que precisa ser mudado na minha vida para que eu glorifique a Deus no meio dessa dificuldade? As dificuldades que se apresentam no nosso dia a dia, sejam elas colocadas como consequência do nosso pecado, ou colocados como provação por parte de Deus, ou colocado como uma consequência natural do que a vida, não importa, não é isso que nós estamos falando agora, mas o que é importante é que nós tenhamos essa disciplina espiritual de parar, refletir e meditar e olhar como o nosso coração responde ao que está acontecendo ao nosso redor. Porque assim nós vamos poder olhar para dentro de nós e ver por que eu não consigo, em meio à tribulação, em meio à provação, glorificar o nome de Deus, fazer o nome dele ser exaltado. E eu volto essa pergunta para você. Você talvez essa noite chegou aqui no nosso meio com lutas seríssimas na sua vida. E eu gostaria que você olhasse essas dificuldades, que você dedicasse algum tempo pensando no que o Espírito Santo pode estar te dizendo essa noite. O que você precisa mudar? Qual pensamento, qual atitude do seu coração o Espírito Santo quer tocar, não só nessa noite através dessa palavra, mas através dessa situação que você vem vivendo. O segundo passo, queridos, nós podemos encontrar a partir desse texto de Joel 1, a partir do 11. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou, a romanzeira, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram, secou-se mais ainda a alegria dos homens. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor. O segundo passo, queridos, é a confissão. Então, o primeiro é a reflexão, o segundo é a confissão. O povo em Joel foi convocado a mudar as vestes, a tirar as vestes do dia a dia que eles estavam usando e colocar vestes de luto, os panos de saco. Eles foram chamados a uivar, a lamentar, jejuar e clamar a Deus pelo seu pecado.
Confessar o pecado, portanto, é muito mais do que se lembrar diante de Deus do que o que você fez é errado. É entender que esse pecado te afasta dos propósitos de Deus para a tua vida. É perceber que somos rebeldes e desobedientes a um Deus cheio de amor e graça. E tal percepção deveria nos causar sofrimento. Assim como um bebê que é tirado do útero da mãe chora pela separação, ou quando perdemos um ente querido. As palavras usadas aqui estão ligadas ao luto, e o tempo verbal que é utilizado no original do hebraico indica a necessidade de nós provocarmos essas ações. Não é algo que é natural, que já vem no programado dentro de nós. A nossa natureza carnal não permite que nós reajamos da maneira correta diante do nosso pecado. De novo, o fato de nós estarmos fazendo algo que nos afasta do relacionamento de Deus, deveria ser algo que nos fizesse lamentar. Porém, essa não é a nossa tendência. E, infelizmente, muitos de nós acabam usando a própria graça de Deus como uma bengala. E não consideram assim tão grave o pecar, porque, afinal de contas, todos os pecados já foram perdoados. Aleluia! Mas nós nos esquecemos de que o nosso pecado continua nos afastando do Senhor. E o nosso sentimento, a nossa reação, queridos, deveria ser de luto, deveria ser de dor diante do Senhor por causa do nosso pecado. Muitas vezes acabamos usando um modo mecânico de confissão, como se o confessar o pecado fosse um interruptor de luz. Aperta-se um botão e pronto. Quantas vezes eu não me peguei confessando pecados, à noite, deitado no travesseiro, naquele limiar do sono. Sabe quando o sono está quase chegando? E eu estou ali tentando lembrar o que eu fiz de errado. Senhor, perdoa aí meus pecados, o que eu fiz hoje de errado, aquela palavra meio atravessada. Foi mal. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Amém. Nós devemos sim fazer a oração de confissão. Mas nós devemos dar um passo a mais. Porque o pecado deve nos incomodar. O pecado não pode ser tratado dessa maneira leniente. O que nós fazemos de errado deve nos incomodar e gerar essa dor que Joel chama o povo a tratar de uma maneira tão pesada que ele fala, provoquem uivos. Você já foi num enterro de alguma pessoa quando aquele parente querido está chorando de dor e ele dá aquele choro, aquele grito que parece um uivo realmente? Vocês já ouviram alguém assim no enterro? É essa palavra que é utilizada por Joel, de como nós devemos tratar o nosso pecado. E muitas vezes nós tratamos o pecado com uma simples oração antes de dormir. Confessar os nossos pecados, queridos, é demonstrar que entendemos que o que fizemos é uma afronta ao Senhor, que impacta esse nosso relacionamento com Deus. E que esses desvios de rotas, eles devem ser vistos na nossa vida como fracassos na nossa luta de santificação. E nos impulsionar para andarmos ainda mais perto de Deus. Novamente eu enfatizo o tempo dos verbos usados por Joel. Não eram ações que surgem espontaneamente, mas são ações provocadas, causadas pela pessoa, que nós devemos aprender a lamentar, clamar, uivar pelo nosso pecado, e não só pelas consequências do pecado da nossa vida. Isso é importante, porque às vezes eu lamento que eu pequei, porque eu perdi o meu casamento. Então eu não trato o meu pecado. A minha tristeza não é porque eu pequei. A minha tristeza é porque eu acabei com o meu casamento. A minha tristeza é porque eu perdi um relacionamento. A minha tristeza é porque eu passei vergonha, porque eu bebi demais. E não é eu olhar para o meu pecado como afronta diante de Deus. Eu pergunto para vocês, e que vem para mim também,
Qual o impacto que o pecado causa na sua vida? Você tem lamentado pelo pecado em sua vida? O último passo, queridos, da maneira como nós devemos tratar o pecado, está ali em Joel 2, a partir do versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. O terceiro passo, então, irmãos, é a conversão. Conversão é mudar de direção. Depois de refletir a nossa situação e lamentar a nossa situação, nós devemos mudar de direção. Isso é converter, mudar a direção que nós estávamos seguindo. Em Joel 2,12, Deus chama o povo a voltar-se para Ele. A palavra grega usada aí no voltar-se para Deus é uma palavra que lá em Jeremias ela é traduzida como arrependimento. Isso é voltar-se para Deus. Arrepender-se, então, é voltar para Deus. Não é aquele sentimento de remorso que você sente. O arrepender-se é reconhecer o caminho errado e voltar para Deus. Voltar a alinhar-se com os propósitos de Deus. E tal arrependimento deveria ser feito, diz o Senhor lá em Joel, de todo o coração. E não de maneira mecânica. Porque ao longo da história, muitos choraram e lamentaram, que quem olhava podia falar: poxa, esse daí está lamentando de verdade o seu pecado. Ele está vestido de preto, lá com as vestes de saco. Ele está se humilhando publicamente. Mas o Senhor olhava o coração e via que não existia o arrependimento verdadeiro. Até que a palavra que Deus usa aí para ilustrar esse verdadeiro arrependimento é que você deveria rasgar o seu coração. O verdadeiro arrependimento deixa o nosso coração rasgado, quebrado, esmagado. É o entendimento que não somos nada sem Deus. É humilhar-se diante de Deus, reconhecer a sua soberania. O verdadeiro arrependimento não busca explicações para as nossas ações, mas ele reconhece que somos pecadores e somente a graça de Deus pode nos salvar de quem o pecado nos torna. O verdadeiro arrependimento nos torna humildes diante de Deus, afinal, não temos o que reivindicar diante de um Deus que é totalmente santo. Voltar para Deus demonstra um coração humilde e quebrantado, que entende a sua rebeldia de querer fazer as coisas da sua própria maneira. Para mim, queridos, eu estava discutindo um pouquinho com a Patrícia antes de subir aqui, de que o maior pecado do homem é ser orgulhoso, é se tornar orgulhoso, é achar-se que é alguém. E pior ainda, achar-se que é alguém diante do Senhor. Isso é muito sério. E isso precisa ser tratado no nosso coração. Porque a nossa tendência, volto de novo a usar tendência natural, é a gente ser orgulhoso. Até nesse feriado a gente estava na chácara da minha sogra e a gente tem falado assim para a Bia: Bia, nossa, eu estou muito orgulhoso de você. Parabéns, eu estou orgulhoso de você. E ela já entendeu. E ela fica usando isso também. Papai, você está orgulhoso de mim pelo que você está fazendo? Papai, você está tendo orgulho pelo que eu estou fazendo? Que ela já percebeu uma ação de troca. Quando eu tenho orgulho por ela, as coisas para ela ficam tudo bem.
E até ela começa a se orgulhar do orgulho que eu sinto por ela. Ela está toda contente, toda feliz, se sentindo toda orgulhosa. Tirando a inocência da infância de lado, muitas vezes a nossa ação diante de Deus, a nossa tendência é também nos orgulharmos. É de olhar e falar, Senhor, eu vou todos os domingos para a igreja, eu sou um fiel contribuinte da tua obra, tudo que é meu é do Senhor, eu coloco em primeiro lugar. E como é que o Senhor me vem com problema na minha vida? Como é que o Senhor me vem com dificuldade? E nós começamos a desenvolver um coração orgulhoso, questionador, que não aceita se submeter e se humilhar debaixo da mão do Senhor. Isso é perigoso, sabe por quê? Porque um coração orgulhoso é resistido por Deus, fala lá em 1 Pedro 5:5. Fala que Deus se opõe a quem é orgulhoso. Você já imaginou ter um oponente como Deus? E aquele que é orgulhoso é oponente do Senhor. Mas o Salmo 51:17 nos dá o lado bom, que é que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O quebrantado e contrito, no original, significa quebrado e amassado. Então não é só o rasgar, né? A gente falou rasgar, quebrar e amassar. É ter um coração numa sintonia tão grande com o Senhor, de quem nós somos diante do Senhor, que só nos resta dobrar o joelho e nos humilharmos diante desse Deus. Então, queridos, a conversão, o mudar de rota, o voltar-se para Deus, o arrepender-se, é entender que nós não somos nada diante do Senhor e cultivar esse coração humilde, quebrantado e contrito. E esse não desprezarás, do Salmo 51, quer dizer, não vai passar desapercebido. Ao contrário daquele que Deus se opõe, o coração quebrantado e contrito é notado por Deus. Chama a atenção de Deus. Quer coisa melhor do que ter um coração que chama a atenção do Senhor dos Exércitos? Por fim, é interessante notar que nos Evangelhos e no livro de Atos, os apelos de conversão eram sempre feitos assim: creia em Jesus e arrependa-se dos seus pecados. A fé e o arrependimento precediam essa conversão, né, de você sair do caminho da perdição e andar no caminho da luz, no caminho da salvação. Mas essa conversão não deve acontecer somente nesse momento. Ela deve nos acompanhar por toda a nossa caminhada de santificação. A palavra grega aí no Novo Testamento, utilizada para arrependimento, é a palavra metanoeo. Me perdoa se o Átila estiver ouvindo pela internet, me perdoa a pronúncia. Mas esse metanoeo, que muitos traduzem o metanoia, que é a mudança de mente. O arrependimento para a salvação acontece sim uma única vez, mas fica claro aqui também que nós voltamos para Deus, nós nos voltamos para Deus através de uma mudança do nosso jeito de pensar. Aquele que serve a Jesus deve pensar como ele pensava. A transformação da nossa vida começa a partir da mudança da maneira que pensamos. Isso pode ser visto lá em Efésios 4:17 em diante, que diz assim: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo.
De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a ser renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Essa renovação do pensamento é vestir-se do novo homem. E essa renovação do pensamento deve nos levar cada vez mais a ser como Jesus Cristo. Por isso que esse processo da reflexão, da confissão e da conversão é o processo desenhado por Deus para o nosso crescimento espiritual. Se nós abdicarmos de passar por esse processo, se nós vivemos uma vida cristã sem refletir, sem confessar verdadeiramente o nosso pecado e sem ter uma conversão verdadeira ao Senhor, sem ter esse arrependimento genuíno, nós não vamos ter crescimento espiritual. E nós vamos ser como aqueles crentes de Corinto, onde Paulo falava assim, eu queria te dar um alimento mais sólido, mas eu não posso, eu tenho que continuar te dando leite, porque vocês estão há muito tempo no Evangelho, mas vocês ainda não entenderam nada do que se trata o Evangelho. Por isso eu pergunto, para mim, eu tenho crescido espiritualmente através desse genuíno arrependimento? O genuíno arrependimento, queridos, precisa e vai gerar crescimento espiritual. Eu quero terminar usando um exemplo que eu gosto muito da palavra de Deus, que é a vida de Paulo. Para mim, Paulo exemplifica com maestria esse processo, reflexão, confissão, conversão, e como esse processo gera crescimento. Lá em 1 Coríntios 15, 9, Paulo falando de si mesmo, ele fala assim, eu sou o menor dos apóstolos. Ele tinha se chegado a Cristo há algum tempo já, havia um certo debate sobre a sua autoridade apostólica, e ele defendendo que ele era um apóstolo, mas ele fala assim, eu sou apóstolo, mas eu sou o menor dos apóstolos. Já com um coração humilde diante do Senhor e mesmo diante dos irmãos. Defendia sua autoridade, mas se colocava como o menor dos apóstolos. Passado alguns anos, ele escreve aos Efésios e ele diz assim, eu sou o menor dos menores de todos os santos. A compreensão espiritual dele de quem ele era e a intimidade com Deus cresceu a tal ponto que ele não conseguia mais ser chamado de um menor do que um grupo de 13 pessoas. Ele já enxergava que ele era o menor dos santos. Então todas aquelas pessoas que se converteram a Cristo, que ele participou, que Pedro, Tiago, João, ele olhava para todo mundo e ele falava, eu sou o menor de todos esses. Até que no final da vida dele, lá em 1 Timóteo 1,15, ele diz assim, Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. No final da vida de Paulo, ele entendeu realmente de que nada do que ele fazia, nada de que ele poderia ter alcançado na vida dele, poderia ser comparado a quem Deus era. O entendimento de Deus que Paulo tinha no final da sua vida era tão grande que só restava a ele falar que ele era o pior dos pecadores. É isso que esse processo causa na nossa vida. É esse coração humilhado, quebrantado, que entende quem realmente nós somos diante de Deus, que vai permitir que nós como cristãos e nós como igreja cresçamos espiritualmente
diante do Senhor. Por isso eu quero convidar você a baixar sua cabeça aí no seu lugar e ter um momento de oração silenciosa ao Senhor. E que você reflita como está a sua vida espiritual. Você talvez já tenha caminhado na igreja há muitos anos, mas ainda é uma criança espiritual. Talvez o Espírito Santo está te mostrando agora que você precisa aprender a praticar o verdadeiro arrependimento. Eu queria falar também para você, meu amigo e minha amiga, que ainda não tomou uma posição firme ao lado de Jesus. Saiba que apenas através da fé em Jesus você pode ser justificado e ser considerado inocente diante de Deus. Isso é graça, isso é amor. Creia nisso, arrependa-se e mude de direção e ande com Deus. Busque entender e discernir os propósitos de Deus na sua vida. Pai, Tu sabes o desafio que foi na minha vida preparar esse estudo, porque eu preciso aprender a passar por esse processo, Senhor. Essa palavra me desafia de maneira tal que eu fico envergonhado aqui, Senhor, de ser o portador dessa mensagem. Mas, Senhor, eu creio na Tua graça, no Teu amor, eu estou aqui porque eu creio que o Senhor ordenou que eu desse essa mensagem à Tua igreja, e eu peço que o Teu Espírito Santo faça com que essa mensagem frutifique no coração de cada um aqui, Senhor. Eu sei que muitos estão entristecidos neste momento, ao refletir sobre o pecado, mas, Senhor, como Paulo disse lá aos Coríntios, essa tristeza que é provocada pelo Senhor é boa, porque traz o verdadeiro arrependimento, e esse arrependimento, Senhor, traz vida para nós. Por isso, Senhor, que essa tristeza possa dar o seu devido fruto, gerando arrependimento verdadeiro, gerando mudança de vida, mudança de pensamentos, mudança de rota. Aqueles que estão, Senhor, tratando com carinho o pecado, aqueles, Senhor, que compartimentam as suas vidas e não permitem que o Senhor trate do pecado na vida deles, Senhor. Age com maneira poderosa, explode esse coração de pedra, Senhor. Dá um coração de carne, para que possamos nos humilhar, possamos nos quebrantar, estarmos, Senhor, derramados diante de Ti em humildade, em humilhação, para que a Sua poderosa mão nos exalte ao Seu tempo, para que somente o Seu nome seja glorificado e exaltado. Nos ensina, Senhor, como igreja, a ser uma igreja que vive essa verdade, de que nós não somos melhores do que ninguém, mas de que, Senhor, quanto mais nós caminhamos contigo, mais nós entendemos quem nós somos, mais nós entendemos que nós precisamos servir ao próximo, que nós precisamos nos doar ao próximo, que nós precisamos amar como o Senhor amou. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja que lamenta o pecado, uma igreja que confessa o pecado, e mais do que nunca, Senhor, uma igreja que muda de direção, que muda, Senhor, para estar debaixo dos seus propósitos. Nos ajuda a ser esse ambiente que permite que os pecados sejam tratados, que os pecados sejam cuidados, Senhor, para que nós cresçamos espiritualmente, e a cada dia mais o Teu nome seja honrado e glorificado através de nós. É a minha oração a Ti que eu faço no nome de Jesus. Amém.